entre o governo militar e a democracia do Estado brasileiro, partindo do governo de José Sarney. Sabemos que o processo de redemocratização do Brasil foi bem longo. Ele se iniciou em 1974, durante o governo Geisel, e foi aos troncos e barrancos, se arrastando até 1985. Mesmo seu encerramento teve ar de reencontro, pois Tancredo Neves, que deveria ter assumido o governo, foi internado às vésperas de sua posse, em razão de um tumor que o levaria à morte 38 dias após sua internação. Quem assumiu o governo como primeiro presidente civil foi José Sarney, que antes foi um apoiador do regime e cuja família até hoje participa ativamente da política brasileira. Mas, para entender esse processo de transição da democracia brasileira, nós precisamos analisar cautelosamente aspectos que duraram mais de uma década. Sabemos que a abertura do regime se deu com o governo Geisel, que foi até 1979. Neste ano, antes da posse de João Batista Figueiredo, foi revogado o ato institucional número 5, para dar prosseguimento ao processo de abertura dos governos subsequentes. Figueiredo assumiu o cargo em março de 79 e já começou o governo de forma conturbada, enfrentando a imensa greve de 180 mil metalúrgicos do ABC paulista. A greve foi intermediada pelo ministro do Trabalho, que procurou facilitar o diálogo entre os grevistas e seus respectivos patrões. Também foi decretada a intervenção dos sindicatos envolvidos e foram destituídos os dirigentes da época, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campos. De qualquer forma, toda a crise foi contornada e o próximo fundamental passo do governo foi aprovar a Lei da Anistia. Essa lei, de agosto de 1979, permitia o retorno dos exilados do regime militar. Paralelamente, a crise econômica se agravou devido ao crescimento exacerbado da inflação presenciado pelos governos anteriores. A inflação acelerou muito, partindo de 40% a 110% em menos de um ano, e junto com isso, a dívida externa foi aumentando, partindo de 43 bilhões de dólares em 78, chegando a 91 bilhões de dólares em 81, e o PIB caiu para 3%. Como as crises econômicas andam de mão dadas com as crises políticas, o governo Figueiredo começou a sofrer pressões. Para tentar combater a inflação, o governo acabou por optar por medidas que foram desencadeando uma recessão: a política do arrojo salarial, a elevação dos juros e a redução do crédito fornecido para empresas. No final de 1979, em novembro, o governo começa o processo de reforma partidária e o bipartidarismo, vigente até então no regime militar, foi desmontando os dois partidos existentes, que eram a Arena e o MDB. Nesse momento se instituiu o pluripartidarismo e surgiram novos partidos: o PMDB, o PDT, o PTB, o PDS e o PT. Em 1980, a crise acaba batendo na porta da classe média, que até então tinha se beneficiado com o crescimento da década de 70, e assim, mais um estrato social mobilizou-se contra o regime. Neste ano, se restabeleceram as eleições diretas para governadores, sendo a próxima agendada para 1982, ano que ocorreram as primeiras eleições diretas para governador, desde 1964. Em março de 1983, é apresentado o projeto de autoria Dante de Oliveira. O projeto propunha uma emenda constitucional à Câmara dos Deputados e restabeleceria as eleições diretas para presidente da República. A proposta causou grande repercussão e foi fortemente apoiada pela sociedade civil e pelos recém-criados partidos. Começa então a convocação para o movimento Dante de Oliveira e assim se inicia aquele que foi considerado o maior movimento do Brasil, as diretas já. O dia 25 de abril de 1984,
nasceu sobre grandes expectativas. Horas depois, à noite, a Câmara Federal votaria a emenda Dante de Oliveira, que, se aprovada por 2/3 do plenário, estariam restabelecidas as eleições para o presidente da República. Desde o ano anterior, comícios foram realizados na capital dos estados. No ato do Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas gritaram o lema do movimento, Direta Já. Em São Paulo, 1,5 milhão de manifestantes fizeram o mesmo. Se a emenda fosse aprovada, seria o fim da ditadura militar, que dia antes completaria 20 anos. Na Cingerlândia, centro da cidade do Rio de Janeiro, cerca de 5.000 pessoas acompanharam a votação. Ao final, já se sabia que a emenda seria derrotada. Às 2 horas do dia 26, os últimos parlamentares que apoiavam o governo militar desfizeram as poucas esperanças de quem ainda estava na praça. Segundo relatos de um repórter de um jornal do Brasil, quando veio o anúncio de que a emenda estava rejeitada, o povo da praça fez silêncio. Muita gente chorou. As faixas começaram a ser recolhidas. Não havia barulho, até que surgiu um coro. E a luta continua. E então a animação voltou. Entre as muitas decepções políticas vividas na sociedade brasileira em sua experiência republicana, a derrota da emenda Dante de Oliveira talvez tenha sido uma das mais impactantes. O regime autoritário, naquele momento, nada mais tinha a oferecer para a sociedade. O poder militar ainda demonstrou sua força. Deputados submissos votaram pela recusa da emenda. Faltaram 22 votos para que fossem alcançados os 2/3 necessários para a aprovação. Os congressistas voltaram as costas para a sociedade, depois de 1 ano de comício em várias capitais do estado, com participação de milhões de brasileiros. A decepção foi imensa. O governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, definiu como acuidade a situação política daquele momento. Em uma entrevista ao Jornal Brasileiro, declarou ao final da votação que tinha sido uma vitória de pirro. Formalmente, o governo federal tinha levado a melhor, mas politicamente saiu perdendo, totalmente desgastado em suas intenções continuistas. O próprio general Figueiredo, como um bom cavalariano, verificou que não foi fácil passar no Rio. Ele passou com o cavalo nadando. Leonel Brizola tinha razão. As Forças Armadas apenas prorrogaram a saída do poder. A transição democrática tomaria uma nova dinâmica após a derrota Dante de Oliveira. Neste sentido, aqui estamos analisando a última fase da transição democrática entre 1985 e 1989, que foi conduzida por José Sarney, algo que naquele 25 de abril de 1984 soaria inconcebível. Como já visto anteriormente, o governo de José Sarney começou de forma interina, visto que o presidente Tancredo Neves estava impossibilitado de governar. Um detalhe interessante é que nesse início de governo, José Sarney estava ali mais para enfeite do que realmente para governar. Quem realmente dava as ordens era Ulisses Guimarães, político PMDBista, presidente do partido. Sarney assumiu o governo numa posição totalmente desconfortável e contraditória, tendo em vista que ele bebia da fonte da ditadura e agora estava à frente do processo de transição. Assim, sem apoio político nem do povo, ele ficou exposto a todo tipo de pressão e teve que administrar o país numa grande corda bamba, tendo que conduzir o processo de transição entre ditadura militar e restabelecimento da democracia. Debaixo dos mandos de Ulisses Guimarães, logo no início de seu governo, ele tratou de cumprir os compromissos anteriormente estabelecidos por Tancredo Neves, como fim da censura, legalização de partidos, eleições diretas, ampliação do direito ao voto e, inclusive, concessões aos militares, como a anistia de crimes cometidos na ditadura, pois em sua campanha, Tancredo comprometeu-se em favorecer também a ala militar para obter apoio político, e assim o governo de José Sarney reafirmou tudo isso. Outra questão que Sarney deu prosseguimento foi organizar uma nova Constituição, construída através de uma Assembleia Nacional Constituinte, onde diversos movimentos sociais que lutavam pela democracia estavam envolvidos e empenhados nesta pauta. Mas também criou-se uma polêmica em torno disso, pois Sarney organizou 2 eventos que desagradaram os movimentos democráticos que lutavam por uma Assembleia sem muitas intervenções. Ele organizou a Comissão de Estudos Constitucionais, a Comissão de Notáveis, e uma assembleia com o Congresso para tratar do assunto.
Tudo isso tornou as relações ainda mais conflituosas. Outro problema que o governo de Sarney teve que administrar era a crise econômica em que o Brasil estava mergulhado. A economia brasileira enfrentava a crise cambial, a inflação e a recessão. O povo era quem mais sofria com a alta dos preços das mercadorias constantemente. Neste momento, Sarney realizou uma reforma ministerial, o que deu a ele mais autonomia nas decisões e ele passou a governar mais efetivamente. Assim, depois disso, ele lançou o Plano Cruzado, onde foi instituída a moeda cruzada, a extinção da correção monetária, reajuste do salário mínimo e congelamento dos preços. Com esses e outros aspectos, o projeto foi muito bem sucedido, dando ao governo a aprovação popular que ele não tinha. Na cidade surgiram os fiscais do Sarney, onde as pessoas iam aos comércios com tabelas de preços fiscalizar os preços das mercadorias. Mas o plano de congelamento dos preços não poderia durar muito, mas José Sarney o levou até as eleições em novembro de 1986, a fim de garantir a reeleição dos seus pares políticos, o que de fato aconteceu. Após a vitória das eleições, ele lançou o Plano Cruzado II, que basicamente era o aumento de impostos e tarifas, e isso fez com a popularidade que ele havia alcançado no primeiro Plano Cruzado despencasse. Mesmo após as eleições, onde a ala política conservadora estava em vantagem, os movimentos democráticos insistiam em pautas que garantissem a participação popular, evidenciando assim uma cultura crescente de participação da população na política. O governo Sarney implantou e reformulou algumas medidas que beneficiaram bastante o povo brasileiro. Algumas delas continuam até os dias de hoje. Entre essas medidas, a gente pode citar o seguro-desemprego, a distribuição gratuita de alguns medicamentos, a lei de incentivo à cultura e o aumento da oferta da merenda escolar. O governo também fez avanços significativos na política externa, pois refez aproximações que haviam sido perdidas e fez acordos de livre comércio com países como a Argentina e o Uruguai, o que deu origem ao Mercosul. Foi durante o seu governo que foi elaborada a Constituição de 1988, importante marco no processo de redemocratização, que foi chamado também de Constituição Cidadã, pelo fato de haver uma ampla participação da cidadania em sua elaboração. Ela é vigente até os dias de hoje. Porém, apesar desses importantes avanços, o governo Sarney passou por grandes dificuldades, tanto econômicas quanto políticas. A economia estava extremamente desestabilizada, com uma inflação extremamente alta que só aumentava a cada dia que passava. Em fevereiro de 1987, Sarney declarou moratória da dívida externa, ou seja, a suspensão do pagamento dessa dívida. Dívida essa que já vinha de longa data e que teve um acréscimo gigantesco no período da ditadura militar. Entre o ano de 64 e 85, que foi o período da ditadura militar, essa dívida aumentou 30 vezes o seu tamanho. Vendo que não iria conseguir reverter o quadro em que se encontrava, o então ministro da Fazenda Dilso Funaro pediu demissão. Isso acabou fazendo com que a relação entre Sarney e Ulisses Guimarães ficasse mais tensa e instável ainda. Os dois já não se davam muito bem. Pois Sarney, sem comunicar a Guimarães, convidou Tasso Gereissati para o cargo de ministro da Fazenda. Guimarães era o presidente da Câmara dos Deputados e vetou essa nomeação. Isso fez com que Sarney indicasse outro nome, que viria a ser o economista Luiz Carlos Bresser. Bresser, na sua tentativa de estabilizar a economia, aplicou algumas medidas, como o congelamento de preços. No entanto, essas medidas não só não resolveram a situação, pois nesse mesmo ano de 87, o IPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chegou aos 363%, como também despertaram o descontentamento dos empresários, já que esse congelamento afetava diretamente no lucro deles. O quadro político do governo Sarney estava em estado crítico. Seu partido, que era o PMDB, estava dividido e seu apoio político só diminuía.
Isso acontecia pelo fato de Sarney criar diversos problemas políticos durante seu mandato. É importante lembrar que José Sarney, mesmo chefiando um governo que buscava a redemocratização, era um ex-membro do Arena e antigo apoiador da ditadura militar. Então, durante o seu governo, ele adotou algumas medidas que lembravam aquele tempo, como, por exemplo, utilizar da Lei da Segurança Nacional, que foi um dos dispositivos mais rigorosos dos tempos da ditadura, para invadir residências e prender suspeitos sem mandado judicial. Buscou também o apoio das Forças Armadas e utilizou do SNI, Serviço Nacional de Informações, que também foi bastante utilizado na ditadura, para infiltrar agentes e espionar líderes e organizações opositores. Sarney constantemente demonstrava descontentamento com as propostas constitucionais aprovadas nas plenárias. Foi contra, inclusive, a diminuição do seu mandato de 6 para 4 anos. Com o apoio de 3 ministros militares e de governadores a quem concedeu benefícios tributários, ele conseguiu que fosse diminuído apenas 1 ano de governo, governando assim por 5 anos. O país estava em crise e vinha passando por diversas greves e protestos. O presidente foi acusado de corrupção diversas vezes e esquemas foram descobertos. E, em outubro de 1988, a nova Constituição foi promulgada. Mesmo assim, a inflação crescia a níveis gigantescos, chegando à marca de 980% no ano de 88 e 1972% no ano de 89. O desemprego e a desigualdade social cresciam e o novo ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, tentava sem sucesso frear esse crescimento. A economia do país só veio se estabilizar depois, com a implantação do Plano Real no governo de Itamar Franco, mas isso é conteúdo para um outro vídeo.